pô, eu gosto muito de falar sobre texto que não gera polêmica, não gera discussão, então eu vou falar sobre religião. Mano, a galera já ri daí, tá ligado? Mas eu falo, galera, daqui pra frente vocês sabem que assim, mano, quem não quer, levanta, entendeu? Eu vou tocar no assunto, entendeu? GregoCast, iniciando aqui, eu sou o Rodrigo, aqui o GregoCast onde a curiosidade não tem fim. Isso aí, eu sou o Wagner Luiz, e hoje a presença aqui de mais um gonçalense, né? Tá virando já mania, moda, mas é que São Gonçalo é grande mesmo, já sempre falo isso, e muitos talentos. Então aqui hoje a gente está com o Wallace Dantas, comediante, né, de stand-up. E ele vai falar um pouco aí, conhecido como Macumba Amigo, ele vai explicar essa parada aí. Isso aí não sei se me venderam, mas falaram que é. E cara, é isso aí, a casa é sua, fica à vontade, tá? Salve, salve rapaziada, o Wallace Dantas na voz, tá? Comediante, humorista, produtor de comédia em São Gonçalo, Niterói. E vamos trocar essa ideia aí pra gente conhecer. O Macumba Amigo... Eu sou macumbeiro, né? Nasci e criado na Umbanda, 28 anos de macumba nas costas. E aí hoje, como a gente produz muito conteúdo sobre macumba, uma vez me chamaram, irmão, no direct de Macumba Amigo, tipo... Falou, pô, é muito maneiro saber que eu tenho um Macumba Amigo e tal, e aí, desde então, mano... Mas ele virou apelido? Não, e aí eu uso, tipo assim... Ficar lá no bagulho, aí eu chamo a galera que me segue de Macumba Amigos, né? E aí toda vez que eu bato, tipo, mais um K, eu boto lá, 18K de Macumba Amigos. E aí, tá ficando, o pessoal do meu Instagram são os Macumba Amigos, pô. Então você já é macumbeiro antes de ser do stand-up, então? Sim, eu sou nascido e criado lá. Minha família inteira é umbandista, pra não dizer que não, eu tenho uma tia que ela não é, mas ela foi morar em Portugal. A gente falou, vai caçar sua turma, entendeu? Ela tá bem longe. Vai indo lá, que a gente tem... E aí a minha família inteira, avó, tia, madrinha, todo mundo é da macumba. É absurdo como... Minha família, desde antes de eu nascer, tipo, todo mundo é macumbeiro. Acho que a gente nem aceita legal se não for. Você crente. Mas e a namorada? Chegou a namorada? Não, minha noiva Mas ela já era ou você... ela já era. Você já procura a galera que... Lógico, como é que vai arrumar uma evangélica? Uma guerra espiritual da nada de cara. Pô, a gente também tinha que foi pra Portugal, não sei se ela foi longe. Não, mas foi você crente lá em Portugal, não. Lá é católico, pô. Os católicos lá são mais fortes, pô. Levaram o nosso ouro todo pra lá, pra lá buscar pra nós, tá ligado? E aí, essa ideia de levar a religião, essa parada pro stand-up, isso já foi de início quando você começou? Ou foi aos pouquinhos, você viu que dava? Como foi essa parada? Cara, então, assim, quando eu comecei o stand-up, eu queria muito falar sobre a minha vivência enquanto um jovem preto, tá ligado? E aí a religião é uma coisa que atravessa muito a minha criação por ter sido nascido e criado dentro da religião. Então, o meu primeiro texto não era sobre religião, porque a gente não conseguia fazer. Como a gente estava começando, a gente tinha muito aquela parada de ser brifado de não falar sobre textos mais delicados, que a galera, porque a gente estava fazendo pra plateia dos outros e tal. E aí eu lembro que no meu segundo ano de comédia foi quando eu escrevi meu primeiro, um ano e meio para segundo, foi quando eu escrevi meu primeiro texto falando de religião, que aí eu falo sobre a minha mãe, eu falo sobre o meu pai ser macumbeiro, sobre como é que foi a minha criação, sobre quando eu era criança, o herê da minha mãe virava pra brincar comigo. E aí, dentro disso tudo que eu comecei. Aí de lá pra cá, eu comecei a massificar mais conteúdo na internet sobre religião, né? Muito mais no último ano e meio. Só sobre religião, falando sobre várias coisas que tem na religião. Também pra desmistificar, né, cara? Que um dos grandes trabalhos meu com a comédia é... O cara que nunca teve contato com a religião, a não ser de forma negativa, veio falando pra ele que quando eu era criança e minha mãe chegava cansada do trabalho e eu queria brincar com a minha mãe, o herê da minha mãe passava pra brincar comigo porque eu queria brincar com a minha mãe, eu não entendia, tá ligado? Então assim, é o cara entender que existem várias experiências bonitas relacionadas à religião pra desmistificar, né? Pra quebrar esse paradigma de que a parada é do mal, de que só existe pra fazer o mal pros outros. Não, irmão. Tem um mundo infinito de pessoas muito boas que estão lá fazendo coisas muito boas e eu faço com que a galera queira entender, né? E você é filho único?
Não, tem irmão mais velho, macumbeiro também. Não, porque você falou que pra brincar com você, no caso seu irmão é muito mais velho que você. Não, meu irmão tem 4 anos de diferença. Só que quando era criança eu queria brincar com a minha mãe. Mas criancinha, tipo, 3, 4 anos, minha mãe chegava, eu cheio de saudade e tal. E aí eu queria brincar com a minha mãe nessa época, o Eri dela passava, chupei muita chupeta do Eri. E a minha chupeta sumia, mano, começava a chorar, minha mãe, vai lá, pega a chupeta do Eri. Aí, acho que é por isso que eu sou perturbado desse jeito, pra falar a verdade. Isso explica muita coisa pra mim, tá ligado? Chupei até uns 4, 5 anos, chupei muita chupeta do Eri. Mas você fala a gente porque tem outra galera com você, quando você fala. Te ajuda a escrever? Cara, então, na verdade assim, eu tenho um trampo muito coletivo, né? Hoje eu tenho minha produtora de comédia, W Dantas, mas o meu trampo de comédia desde o início sempre foi muito coletivo com meus irmãos, o Will Silva e Davidson Anísio, né? Que a gente se uniu muito na época que a gente ia muito pro Rio fazer show e os 3 são daqui. Então, como é horrível voltar do Rio de madrugada, porque não tem ônibus, a gente tem que pegar fã e ficar parado não sei aonde. Sim. E aí a gente marcava de estar todo mundo no mesmo show pra voltar todo mundo junto. E aí foi quando a gente se aproximou muito, que o Will é daqui de São Gonçalo, o Davis é de Itaboraí, né? Depois a gente foi morar junto, eu e o Davis. Então a gente se aproximou muito. Então o nosso trampo é muito coletivo, então quando um vai escrever, pô, tô com uma ideia desse tipo aqui, queria desenvolver. A gente joga lá, vai trocando ideia, escreve, pô, o que você acha, o que você não acha? Acho que é legal, acho que é ruim, entendeu? Geralmente a gente fala, mano, tá horroroso, desiste disso aí, tá ligado? Mas, vez ou outra, a gente consegue trabalhar sério e escrever. Por isso que ele fala muito a gente, porque o nosso trampo é muito coletivo, é de todo mundo muito junto, tá ligado? E como é que é o tempo, assim, que você leva pra você escrever o seu show? Como é que vem? Vem surgindo gradativamente, devagar, e você vai juntando as peças, ou vem assim, não, vou sentar e vou escrever meu show? Cara, como é que funciona esse momento criativo? Depende muito do criativo. Assim, o meu solo de comédia, eu levei 4 anos para escrever com ele na cabeça e 2 semanas para escrever ele no papel. Por pura falta de vergonha na cara minha, porque assim... O meu solo, eu lancei meu solo em abril. Ele foi o único e exclusivamente lançado por pressão da minha produtora e dos meus seguidores. Porque tava todo mundo já lançando o solo há um tempo e eu atrasei muito para lançar, porque eu queria estar mais preparado e tal. E a galera assim, tá, irmão, a gente queria assistir o seu solo, cadê o seu solo? E aí a galera começou a cobrar pra caraca. Eu já tinha uma ideia mais ou menos de como ele seria, e aí eu sentei, marquei a data. E protelando, marquei a data pra uns 2 meses pra frente, protelando, quando faltava 2 semanas, eu tava dizendo, não dá mais pra enrolar, galera, tem que escrever. E aí eu sentei, e aí que passei algumas madrugadas, que eu funciono muito melhor de madrugada escrevendo, passei algumas madrugadas escrevendo e aí ele ficou pronto. Então assim, mas quando a gente tem uma ideia, pô, esse aqui é o meu lance. Geralmente é isso, eu tenho muita coisa de conversar comigo mesmo, né? Vou trocando ideia ali, lavando uma louça e tal, pensando no que eu acho que é engraçado. E aí quando eu paro pra escrever, a gente faz aquela... Escreve 10 minutos, seleciona 3 que acha que ficou melhor e lança. Surge uma ideia, já trocando ideia aqui, pô, uma coisa engraçada, tu já pega isso, já leva às vezes... É muito assim, tipo assim, às vezes eu falo alguma coisa e aí vocês se escangalham de rir, eu falo, pô, tem um lance aqui, tem alguma coisa que é engraçada aqui nessa história, entendeu? Aí esse negócio do Herê, de falar que eu chupei o espeto do Herê, surgiu assim, pô. Falei, chupei o espeto, que o chupeta tem muito mais velho. E aí eu falei, pô, eu chupava muito espeto do Herê, e aí a galera começou a rir, eu falei, pô, tem alguma informação que é engraçada, porque pra mim era uma informação normal. Em família de macumbeiro isso acontece o tempo inteiro. Inteiro, irmão. A criança, tipo assim, a chupeta do Herê a gente guarda. Mas tá pendurado lá, tem 8 chupetas penduradas. Mano, criança perde chupeta o tempo todo. Então a criança tá chorando 8h30 da noite, você não sabe onde tá a chupeta dela, você fala, ih, tem 8 chupetas penduradas ali. Fala, meu amigo. Assim, e pra mim sempre uma informação normal. E aí quando eu falo pra galera de fora, foi quando eu percebi, eu falei, pô, não é uma informação geral pra todo mundo, tem alguma coisa engraçada. Mas é real mesmo? Toda pessoa que tem o Herê tem uma chupetinha em casa? Então o Herê tem chupeta, né? E aí a galera, tipo, guarda a chupeta em casa, pô. Tipo, às vezes comprou pra dar pro Herê, ou tem muita gente que tem cordão, o Herê tem cordão de chupeta, então, tipo, geralmente... A maioria dos macumbeiros tem vela e chupeta em casa. Pode perguntar a qualquer momento, pô, tem vela lá, tem chupeta? Geralmente tem. Geralmente é macumbeiro. Eu não sei sabia essa informação não. Porque assim, eu tenho até de família que vai, que vieram, mas eu tinha um pouco de medo. Tinha. Eu fugia. Tipo ontem, até ontem eu morria de medo. Antes de começar o podcast. Aí, até 15 minutos atrás eu tinha medo. Não, isso, ele fugia muito. Vou levar, eu falei, pô, não faz isso comigo não. Já começa no barulho, tuc, já, pô, já. Pô, eu me amarro, mano, eu sou ganho. Pô, tem uma barricazinha, um tamborzinho em casa aí.
Às vezes minha noiva olha assim e fala, cara, não é possível, você gosta muito de macumba, velho. Às vezes, tipo assim, vou pro barracão 6 horas direto tocando macumba, aí chego sábado em casa, pá, tô sentadinho ali, cara, você tocou 6 horas de macumba, cara, para com esse vício, cara. Igual o outro falava lá, um pagode angolano. Ele falava, um pagode angolano. Eu pensei que era pagode mesmo, mas era macumba. Não, é um pagodinho diferente. E aí, até uma informação muito boa agora que vai chocar vocês, mas eu fui 5 anos da igreja também, velho. Eu não tô zoando, isso aqui eu não tô zoando. Eu fiz durante 5 anos da igreja. Por quê? Você deu uma de rebelde, saiu de casa e falou, vou pra igreja. Mas você era da macumba? Eu era da macumba, fui pra igreja e depois voltei pra macumba que o bom filho a casa torna, né? Aí eu dei essa voltada aí, pô. E por que isso? Por que você está dando? Cara, então, com 13 anos de idade, eu já tinha voltado a morar aqui em São Gonçalo, porque eu morei um período fora de São Gonçalo. E aí eu fui com uma amiga minha, uma vez, visitei a igreja dela e tal, gostei e fiquei um tempo. Meus pais são mega de boa com religião, então eu falei, galera, gostei aqui, vamos um pouco aqui mesmo. E cara, vai, sem problema nenhum. E aí eu fui durante 5 anos e, pô, 5 anos muito felizes, aprendi coisa pra caraca nessa época. Eu brinco muito com Bíblia e às vezes eu dou uma referência muito específica, a galera pensa, cara, você entende mesmo, né? Porque eu fui durante muito tempo, eu aprendi a tocar instrumento na igreja, foi um período muito feliz da minha vida. Tipo, hoje eu toco violão, toco bateria, toco contrabaixo, tudo devido a esse período meu da igreja. E aí com 18 anos, eu já não acreditava em... a minha concepção de fé já não cabia em muita coisa que se passava dentro da igreja. E aí no momento em que eu saio, levei um tempinho assim meio sem frequentar lugar nenhum. E um pouquinho depois retornei pra Umbanda e desde então tudo até onde Papai do Céu e Oxalá me permitir. Mas eu realmente fui durante um bom tempo da igreja. E por que voltou? Cara, eu voltei porque eu amo isso, né? Inclusive assim, eu mesmo tempo que eu estava na igreja, minha mãe é mãe de santo, né? Então, tipo, o nosso barracão era colado com a nossa casa. Muitas vezes eu cheguei e tinha recado pra mim, eu sempre respeitei muito. Então eu cheguei e tinha recado pra mim e eu nunca deixei de respeitar, de estar em alguns momentos, tipo, vai ter churrasco no barracão. Muitas vezes eu fui também. Tipo, da igreja você ia no churrasco. Irmão, entendeu? Pô, uma carninha, né? Olha, galera, eu não tô indo na gira, mas já que vai ter uma carninha de meio-dia às 6, eu vou chegar 1h30, entendeu? E tô ali, Meu né? carneirinho. Irmão, não vou, entendeu? Pô, irmão, um boizinho matado é bom demais. E aí, mas eu sempre respeitei muito, sempre curti muito. E aí quando eu voltei foi um movimento natural da minha vida, sabe? Tipo, eu já tinha saído da igreja, já tava meio ali e tal. E aí eu voltei e aí assumi tudo que eu tinha que assumir de novo, né, e tal. E desde então eu tô desde os 18, agora tem 10 anos aí mais de carreira já. Mas tem alguma coisa assim, que você sai, você tem que se preparar pra sair? Quando você volta também tem que... Então, eu sou confirmado Ogã desde que meus 2 aninhos, né? Tipo, eu sempre tive o cargo de Ogã, que é quem toca e tal. Então assim, quando eu saí, não me pediram nada, entendeu? Mas tipo assim, eu também não sou raspado, sou da Umbanda. Então a gente não raspa de santo, igual eu candomblé, nada disso. Então eu não fiquei devendo nada e quando eu voltei eu também só tinha que fazer as coisas pro meu orixá mesmo, que ele tinha pedido porque eu voltei, joguei e tal. Mas não por ter ficado fora, mas sim pra dar caminho, pra alimentar, né? A gente tem essa questão de uma vez por ano alimentar, orixá e tal. Então foi quando a gente teve que fazer assim, mas não por ter sido da igreja não. Quando eu fui, a galera... Eu acho que a galera já até sabia. Deixa ele ver o mundo. Não, galinha de casa não se corre atrás. Deixa ele ver. Deixa ele ver o mundo, depois ele volta. Entendeu, irmão? Eu acho que é aquela parada. Eu falei assim, não, vai lá, faz seu intercâmbio religioso e depois... E inclusive eu acho que isso me fez muito mais completo enquanto religião de crença, de ter vivenciado essa experiência, de ver, né, eu tive algumas passagens muito maneiras com a religião, não só com o evangelho e com a Umbanda, né, mas quando eu era criança, uma vez a gente também participou dos estudos do Testemunho de Jeová e tal, então assim, esse mix de religiões me fez ter muito respeito por todas elas, entendeu? E ter muita fé em todas elas. Eu falo assim, cara, na minha cabeça, em tudo aquilo que você põe fé, é capaz de te trazer o que você quer, entendeu? Então assim, eu acredito muito e aprendi a respeitar muito por conta desse mix de experiências com várias religiões, não só com a minha, entendeu? Com certeza, é importante respeitar, né, a religião. E assim, aqui em São Gonçalo, como é que tá de stand-up? Se tem bastante local para se apresentar? Como é que tá esse bicho? Rapaz! Você tá ocupado, um monte de casa aí, pô. De segunda a sexta você tá bombando aqui. Rapaz! Cara, então assim, o movimento de stand-up do lado de cá, ele é muito fraco. Desde que a gente começou, quando a gente começou, tinha apenas 2 pessoas que produziam comédia aqui. Direto assim, que era o Bruno Nogueira, que foi um cara que me ajudou demais quando eu comecei.
É o cara que me ajudou a escrever o primeiro texto de comédia que eu tive, né? Um cara incrível, sensacional. Um abraço, Bruno. Hoje ele não faz mais comédia, mas é um cara muito gente boa, muito gente boa. E o Aaron Pinheiro, que é um amigo meu também que hoje faz comédia. Passou-se o tempo, produzir comédia do lado de cá é muito difícil. Esses caras não produzem mais. E hoje quem produz é a gente. É eu, o Will Silva, Beto Gama, Cadu Manhães e o Jefinho Farias, que tem o teatro hoje lá. Ah, mas tem um local. Isso, então. Local a gente é muito barzinho ainda. A gente ainda não tem. A gente hoje tem 2 teatros na cidade, né? Tem o Teatro Municipal, sim, que recebe algumas pautas de stand-up, mas hoje é bem menos. E a gente tem o Cine Teatro Alcântara, que é do Jefinho, com a Isa, que é da produtora deles, que tem feito um movimento muito legal. Tem o Teatro do Colubandê também, o Panorama, também tá recebendo. Mas aí recebe mais o teatro da galera maior, né? Que é a galera que consegue levar um público pros locais. E aí a gente está desenvolvendo de pouquinho em pouquinho, a gente produz em alguns bares. Tem o Roxy aqui em São Gonçalo que tá produzindo junto com a gente. O Roxy ali na Coronel Cerrado. É um bar de rock. Ah, e aí eles abrem Blues, é isso? Isso, ali mesmo. E aí eles abrem esse espaço pra gente fazer show lá e a gente leva algumas pessoas. Tem o Brasileiranza, que é lá em Boa Viagem, um hostel que tem um espaço que a gente faz lá também. O Jones em Niterói tava abrindo, então assim, é muito bar mesmo, de montar o bar pra galera poder assistir, entendeu? E é legal, eu acho que dinamiza bem a comédia, vai pegar um barzinho sexta-feira e aí, pô, tem um programa pra fazer, vamos num show, vamos dar uma risada, sim, depois claro, geralmente tem uma música, alguma coisa, tá ligado? Mas você acha que tá crescendo, tá abrindo mais portas, tá abrindo mais espaço pra vocês? Cara, o número tá trazendo mais gente, mas assim, é bem difícil. A gente ainda chega no bar ali, porque é aquela questão, assim, muitas vezes o bar quer abrir o espaço, mas não quer pagar, entendeu? Então, assim, é muito difícil a galera aceitar investir e a gente não pede, pô, irmão, eu não tô pedindo 1.500, eu tô pedindo um custo ali pra eu poder pagar um impulsionamento pra galera ver que vai ter, pagar o transporte desses comediantes e tal, mas ainda é muito bem difícil. Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso se eu for produzir um cara que tem 600 mil seguidores. Mas o cara tem 600 mil seguidores, ele vai fazer no bar, ele vai fazer no teatro, entendeu? Sim. E é isso que a galera do bar não entende. O cara ali quer me pagar X e quer que eu traga o Yuri Marçal ou o Rafael Portugal. Falei, irmão, você acha que se você tivesse 3 milhões de seguidores, tu ia fazer show num bar de 60 pessoas? Você não ia, tá ligado, irmão? Você vai vender num teatro que você vai ganhar esse dinheiro. Então os caras têm muita dificuldade, mas hoje como a nossa rede social tá crescendo, sim, os caras estão começando, quando a gente aprende, a gente fala, cara, a gente tá produzindo aqui há 6 anos, a gente tem esse histórico, a galera da cidade conhece a gente, então assim, o cara ele acaba consultando lá pro outro bar que já fez com a gente, sabe que foi legal, mas ainda é bem difícil os caras darem atenção para a ideia inicial, ainda é bem difícil. Ainda bem, eu ainda acho assim que pelo fato de ser o stand-up, você chegar ali, como é para você vender a dança, como é para você, se já não tivesse sido consolidado, eu acho que essa parte aí para você quebrar essa barreira deve ser bem complicado para você. É muito difícil assim, toda gente que tem muito bar que não conhece, embora o stand-up esteja no Brasil há muito tempo, é muito pouco difundido aqui ainda. Então assim, tem muito cara que ele acha que stand-up é só São Paulo. O cara muitas vezes não sabe que a gente assim, tem vários bares que a gente chega e fala, pô, queria produzir, cara, vocês estão produzindo aqui há 6 anos e eu nunca ouvi falar de vocês. Entendeu? Então assim, existe essa barreira psicológica de conhecimento e existe a barreira financeira que os caras também, assim, aí quer dar o dia pra gente, quer dar a terça-feira, que é um dia extremamente difícil de produzir show. Porque, irmão, terça-feira você não vai sair de casa, vai sair de um show 11 horas da noite dos moleques que você não conhece direito, sendo que você tem que trabalhar no dia seguinte. Só que sexta-feira o cara quer botar pagode lá, e tá certo, ele quer, é o nicho dele ali. Mas, então, assim, existe essas barradas aí que dificultam muito a gente conseguir dinamizar o stand-up enquanto cultura do lado de cá mesmo, sabe? Pode ficar tranquilo, quando você tiver aí com seu, se Deus quiser, 1 milhão, 5 milhões de seguidores, aí vai olhar pra aquele cara, agora você não vem aqui, né? Tá cheio aí eu vou fazer no teatro, irmão, só pra você saber, tá? Eu também tô, esse dinheiro que você tá querendo ganhar, eu também tô, tá ligado? Aí vai falar, pô, esse maluco é cheio demais, ficava aqui, agora é cheio demais. Agora vai mais aqui. Agora eu chamo, eu quero pagar 500 reais. Irmão, já teve um bar que pediu 500 reais pra gente, pô, eu falei, não, pô, então vou levar isso aí. Falei, não, peraí, eu vou te pagar por fazer show aqui, eu não entendi isso. Caraca, que loucura. Irmão, tipo assim, o cara, não, a gente abre um espaço aí, mas tem que pagar X. Eu falei, irmão, não, peraí. Falei, mano, o cara do pagode, quando ele vem aqui, ele tem que te pagar também? Não entendi. E aí os caras tratam muito como... Não, se não tem instrumento, se não tem aquilo dali, se não tem a música, é muito complicado. Eu lembro disso na época da Lamberóbica, pô.
Sim. Nem, pô, eu tô velho, né? Mas assim, na época da Lamberóbica, quando começou mesmo, o nego não queria pagar. Não queria, dança aí, pô, vai aí, faz. Não, pô, só chegar, tipo, 3 homens e 2 meninas chegar no palco e dançar. Mas depois que a coisa chegou, que levava gente, o pessoal ia pra ver, aquela coisa toda, aí a coisa muda de figura. Mas mesmo assim, quebrar essa barreira inicial é complicadíssimo. E aí, assim, a gente tá numa fase muito boa que a gente consegue vender ingressos, entendeu? Isso é muito legal, a galera tá começando a sair de casa pra assistir a gente já tem um tempo. Só que é isso, eu preciso que o cara entenda que assim, cara, se eu vou fazer show no seu bar, você vai ganhar em consumação. Mas eu preciso pagar o impulsionamento. O impulsionamento não tem como eu pagar posterior. É antes de acontecer o show. Eu preciso que você disponibilize alimentação. Tem bar que não quer disponibilizar alimentação pra gente. Eu falei, irmão, o grupo de pagode você bota lá um balde de cerveja pros caras. A gente não pede cerveja, a gente não bebe durante o show. Então assim, eu preciso que você bote uma comida pra gente comer, uma bebida, um refrigerante e tal. Entendeu? Eu preciso que você... Não, tem bar que já cobrou água da gente, pô. Eu falei, irmão, a água é o mínimo que eu preciso que tenha. Eu falei, cara, eu não vou pro seu bar fazer show sem você me dar. E assim, água não é 10 águas, irmão, é a quantidade de água que a gente precisar. Eu faço um show falando durante 1 hora, brother. Como é que você vai me cobrar água? Muita covardia, né? Entendeu? E assim, isso fora estrutura, cara. A gente tem pouquíssimos bares que tem estrutura pra receber show de stand-up do lado de cá, entendeu? Porque o show de stand-up, como a gente é uma cidade que tem muita cultura do pagode, do forró e tal, muitos bares aqui são porta pra rua. Sim. Então assim, o bar ele é um pedacinho dentro e você tem a calçada e tal. Então não dá pra gente fazer nessa estrutura. Sim. Então bar fechado tem pouquíssimo, com estrutura de som tem pouquíssimo, entendeu? Porque pagode, música exige muito, claro que a música ela precisa muito do som bom, tá? Não é isso. Mas assim, a música ela exige muito menos um som tão excelente quanto a gente precisa pra comédia, porque a gente precisa que você me ouça, pô. A comédia precisa que você ouça o que eu tô falando pra você achar graça. Não vou ficar lá, e você não entendeu nada. A gente tem essas barreiras, mas hoje com o teatro a gente tá conseguindo levar essa galera pro teatro. Na última quinta a gente conseguiu fazer o show lá no Teatro Municipal, né, no Teatro da Cidade, a gente fez o nosso projeto da ponte pra cá, que foi super legal. Então assim, os teatros estão abrindo essa porta pra gente poder trabalhar aí. Graças a Deus. E esse da ponte pra cá tem a ver com Racionais? Cara, então não, na verdade não tem. Agora que você citou essa parada que eu lembrei dessa música. Mas o da ponte pra cá ele é um projeto meu que visa levar o stand-up pros bares. Concentrar os artistas da cidade, do lado de cá, né, da ponte, pra gente levar pros locais, entendeu? Então assim, a gente roda Niterói, a gente fez Rio Bonito, e aí é um elenco que eu vou pegando, né, cada comediante de acordo aí com o que a gente precisa, pra levar mesmo pra galera assistir, tipo, no bar. Você chegar lá e falar, pô, mano, sexta-feira aqui tem, no barzinho aqui do lado de casa vai ter um showzinho, entendeu? A gente vai pra um lugarzinho menor, 30 lugares, 40 lugares, e aí leva. E tem sido bem legal, a gente tem um quadro no final do show, é bem maneiro mesmo. Aí são quantos comediantes? Geralmente são 3 a 4 comediantes por show, mas aí como eu tenho um cast, vou chamar assim, vai ficar bonita dessa um cast. Não é não, irmão? Aqui a gente tem uma galera trabalhando aqui, mas a gente tem um casting aí com mais ou menos uns 10, 12 comediantes do lado de cada ponte, e a gente vai adequando show, conteúdo, espaço. A gente também conta muito, o show em Rio Bonito, então a gente fecha um comediante que tem carro e pede o custo dessa viagem pro cara, entendeu? Então a gente tem, geralmente 3, 4 comediantes por show. Então ainda tá complicado ainda de viver da... Não, isso aí eu não vivo não, tá mais carteira assinada. A comédia ainda não paga as contas todas não, tá? Cara. Eu trampo de carteira assinada de segunda a quinta, e à noite a gente faz acontecer aí quando pode. Já fechou certo de segunda a quinta. Não, quinta não, desculpa, segunda a sexta. Mas segunda a sexta até às 5. Escala 5x2, graças a Deus. E aí final de semana e a parte da noite é quinta a domingo é loucura. Sim. E o seu primeiro show, você lembra? Onde que foi? Como que foi? Já foi legal? Cara, meu primeiro show foi... Como é que é o nome do teatro que tem? É São Conrado, que é no shopping. Ao longo da conversa eu devo lembrar o nome. Mas foi num teatro que tinha dentro de um shopping São Conrado, e ele era um show de open mic mesmo. O cara que tá começando a gente chama de open mic, né? E aí é um show que eles reuniam a Ju Querido e o Stefano Matola faziam um elenco lá com 10 comediantes, mais ou menos. Era um teatrinho muito legal que tem lá. E aí a gente se apresentava, a galera vendia os ingressos e a gente fazia. E aí foi inclusive nesse show que o Bruno me ajudou muito. Porque o Bruno Nogueira é um cara que ele produzia aqui, eu não conhecia ele.
E aí eu troquei uma ideia com ele falando que eu queria começar, ele me deu uns livros pra eu estudar, que a gente tem umas basezinhas. E aí eu falei, cara, tô querendo escrever e tal, e aí ele ficou, tipo assim, quase uma madrugada inteira, irmão, escrevendo comigo pelo WhatsApp. Eu mandava pra ele me devolvia e tal. E isso com um cara que não me conhecia, que nem sabia quem eu era. Foi muito legal, tá ligado? Eu acho essa atitude dele muito maneira que ele teve comigo. E aí esse foi o primeiro, foi legal pra caraca. E a perna não tremeu, não? Então, é porque eu vim do teatro. Eu já tava tá. um pouco mais acostumado, né? Eu sou ator e músico. Então assim, eu tô um pouco mais acostumado com o público. Mas é aquilo, irmão. O negócio de stand-up é que você tá ali com a sua cara vendida. Vamos, E só tem você, tá todo mundo só olhando pra você. E você tem Teatro Fashion Mall, isso mesmo. É o nome do teatro. Teatro Fashion Mall, foi o primeiro que eu fiz. E aí o negócio do stand-up é que o retorno é muito rápido, irmão. Se a piada for boa, tu tá vendo a galera na sua frente e rita, a galera tá ali. Se não for boa, a galera também tá ali, tá ligado? Você sabe que não foi boa. Tipo, a galera já acabou? Bacana. Irmão, e o silêncio é muito doloroso no palco, tá? Imagina. Você dá aquela piada, assim, tem uma coisa que é da água, né? Que é quando você vai mal no show. E aí, tipo assim, irmão, você subiu com os falando assim, esses 5 minutos aqui eu vou arregaçar. Com 3 minutos ninguém riu, você tá, cara, eu vou largar isso daqui, mano. Eu vou fazer outro bagulho, eu vou fazer um filho mesmo, entendeu? Arrumar um emprego. Eu vi o Albani falando sobre isso. Renato Albani, ele falou, pô, quando eu comecei a fazer um show, cara, ele aquela vozinha de cara. Ninguém ria, ninguém falava nada. Ele falou, 5 minutos pareceu um jogo de futebol. Irmão, é absurdo quanto 5 minutos demora, tá? É. Inclusive mulheres que reclamam com o cara que só dura 5 minutos, irmão, isso é muito tempo. Irmão, quando você tá no palco fazendo piada e ninguém tá rindo, 5 minutos é uma eternidade, meu. Quando você fala assim, gente, não é possível. Irmão, é muito ruim. Eu já tive 2 shows meus que foram horrorosos. Mas tem lugar, assim, tem show, tem piada que funciona em um lugar que tu fala, cara, essa sempre nego ri, e chega num lugar e não ri. Tem. Cara, que loucura. Com o tempo a gente aprende a se defender, né? A gente tem, tipo assim, eu tenho 5 minutos de piadas que elas funcionam em qualquer lugar. Que elas são piadas que eu faço há muito tempo, então assim, vou abrir um show do cara, eu tenho 5 minutos pra galera gostar de mim. É esse daí, filho. Independente de onde eu tiver, eu sei que você vai dar uma pancada na plateia e a plateia vai rir pra caraca. Só que eu tenho que escrever piada nova, irmão. Só tem um jeito de testar piada. No palco. Você só tem, eu ia perguntar isso. Irmão, você não chega assim, fala pra tua mãe, fala pro teu irmão. Assim, a gente, é claro, eu pelo menos faço muito isso de ir na conversa. Tipo assim, a gente tá aqui, eu tô com algum tema, aí a gente tá batendo um papo aqui, aí eu vou e jogo isso como se fosse uma conversa aqui, pra ver se tem graça. Mas assim, no palco, a piada no palco pra ela funcionar, ela tem que ter ali o scope e tal, então assim, a galera está ali pra rir contigo. Então assim, não dá pra soltar na conversa. Então assim, só tem como saber se a piada é boa no palco quando você fizer ela no palco, irmão. E aí assim, às vezes uma vez a gente faz, ela não é tão boa, aí a gente edita o negócio, mexe numa referência e tal. Só que assim, só tem como descobrir estando vendido, cara. Estando no palco e a galera, ih, essa aí não, né, Pretinho? Essa aí não foi maneiro não. Tá, mas não. Não, ainda mais quando cara, tem umas piadas que a gente fica empolgado e fala, nossa, piada aqui vai ser uma pancada. Irmão, tu dá a galera, ixi, viajou, mano. Você já viu a reação da galera falando assim, não põe isso? Irmão, não, pô, o meu solo agora, quando eu fiz a estreia do solo, tinha muita coisa que era nova, né? Eu escrevi tipo quase 40 minutos de piadas novas. E aí isso tudo foi testado no solo, irmão. Então assim, tinha parada que os vídeos do meu solo dá pra ver, né? Eu faço a piada e tal, ali o setzinho e tal. Aí que a galera funciona, eu vou ali marcando. Então assim, não, tem um arco inteiro, que é quando eu falo sobre coisas de palavras de militância que eu acho um pouco chatas, tá ligado? E aí eu falo assim, quando o cara fala comigo como se eu fosse da bancada do TCC dele, tá ligado? O cara fala assim, pô, mano, porque os negros e diáspora, eu falo, irmão, não precisa falar comigo dessa maneira, eu sei que são negros e diáspora, é nós, tá ligado? Irmão, eu achei que ia ser incrível um palco. A galera ali, não entendi. Não vai sair não, volta pra Rede Macumba que tava mais legal, tá ligado? Tipo assim, mano, eu escrevi e falei, cara, esse arco aqui vai. A galera fala, cara, que moleque inteligente, pá. Foi nem engraçado, irmão, a galera nem riu. Não tem uma piada que a galera riu. Tem tipo assim, 4 minutos que a galera nem riu, pô. A galera eu tô rindo aqui, mas eu tô imaginando você na situação do palco, irmão, fazendo a piada e ninguém rindo. Irmão, no palco, tipo assim, irmão, e a gente vendeu, tipo assim, 70 lugares, pô. Tava gerando, tipo assim, 70 pessoas, tipo assim. Irmão, enquanto 70 pessoas saem de casa pra rir de você e elas não riem durante 4 minutos, é porque o bagulho é muito ruim, velho. Mas tipo assim, você tem que falar, tipo assim, você vai testar uma, aí você sabe que uma vai rir. Aí tu joga essa no meio pra, pô, não ficar tão silêncio também. Só que assim, como é um arco de piadas, tipo assim, é 4, 5 minutos de piada, tem uma sequência ali de piada, né? Porque senão também, tipo, é uma piada que não dá pra eu incluir em outro lugar, porque não vai ter sentido. Então, tipo assim, irmão, 70 pessoas saíram de casa pra assistir tá de seu solo. Se a galera não riu os 4 minutos, é porque é ruim, pô. A galera tá muito preparada pra rir de você, do que você fizer, tá ligado? Fala, mano, tipo aí... assim,
Eu acho isso maneiro porque a pessoa saiu de casa preparada para aquilo, ela pagou para ver, para rir. E, mano, ela quer muito rir. Ela chegou rindo, na verdade. Irmão. Eu já tô rindo. E aí, pô, vai um negócio ruim, o cara não Eu postei um story falando que eu tinha chorado porque tinha esgotado, que eu fiquei muito feliz, a galera já estava rindo dali, tá ligado? E, mano, esses 4 minutos a galera falou, ih, mané. Falei, cara, eu sou muito inteligente, pá. Nem fui nem engraçado. Foi só muito triste. Quando eu acabo esse arco, eu falo assim, galera, tô escrevendo ainda, entendeu? Tô testando, família. É isso. Fazer o quê? Vocês sabem que eu tô testando coisa, tá ligado? Pô, a gente nunca viu um teu, então fala uma piada aí tu aí da Macumba. Pô, faz comigo não, não, porque tu sabe que é certo que a gente vai rir. Não. Então vamos fazer o contrário, pô. Vamos fazer o contrário. Pô. Fala do arco que você fez e o pessoal no Rio. Cara, então, esse arco, porque assim, irmão, eu sou uma pessoa muito ligado a militâncias negras, tá ligado? Tipo assim, mano, eu estudo muito, eu conheço muitos amigos e tal. Não. Só que assim, eu Wallace, mano, eu não gosto quando um outro negro fala comigo como se ele estivesse na bancada do TCC dele, pô. Falei, não, tipo assim, porque os negros que vivem em África, eu falo, mano, a gente não usa em, tá ligado? A gente não, fala, mano, não precisa falar comigo dessa maneira, eu não sou tipo teu colega branco da faculdade, tá ligado? Só que tipo assim, mano, isso me incomoda, eu achei que era um bagulho que incomodava geral, e não era, tá ligado? Só eu tinha esse problema, mas ninguém, pelo visto, mais ninguém se incomoda, tá ligado? E aí foi isso, aí eu fiquei, tipo, escrevi uns 4 minutos falando disso, nem lembro direito pra falar a real. Mas aí não rolou mesmo não. Aí eu fiquei. Deixa a nossa galera falar então em África, tá tudo bem. Pô. Pô. Tem tanto problema assim também, é só a preposição aí, pô, tá ok. Na moral, foda-se. Irmão, na real, tipo assim. E aí depois que eu fiz, eu percebi que talvez seja esse, a galera tá falando assim, mano, que problema é esse que você tá tendo, brother? Porra, a vida, o bagulho tudo caro, e só pra mim a galera falar em África, pelo amor de Deus. Eu falei que esse foi só um problema de militante meu mesmo, tá ligado? Eu vejo esse negócio aí de militância, dessa coisa toda, eu vejo que a maioria dessas coisas são em ambientes específicos. Na real, eu nunca vi, ninguém nunca nem chegou pra mim, eu quero que você me chame de ela. Na moral, isso nunca aconteceu comigo. Não, eu já pedi, mas é porque eu frequento esse meio. Você tá entendendo? Não, mas eu tô falando. Isso em lugares específicos. De repente, eu tô falando, essa piada que você fez, de repente, se você estivesse nesse lugar específico. Então, e a gente também tem muito isso do público. Então, assim, hoje a gente tem o nosso público, que é muito maneiro. Então, tipo assim, a galera que sai de casa pra me assistir é a galera que sabe que eu sou macumbeiro. Então, assim, eu não preciso dosar o que eu vou falar de macumba, porque eu sei que a galera tem a referência. Né? Por exemplo, assim, eu tenho uma piada que eu falo que o meu pai é macumbeiro há muito tempo. Meu pai tem 84 anos, meu pai é macumbeiro desde os 12. Tá ligado? Tipo assim, irmão, meu pai tem muito tempo de macumba. E aí eu falo que meu pai me conta as histórias de quando ele era criança, na macumba. Tipo assim, quando o Nanã criou o primeiro homem, tá ligado? Então, tipo assim, só que eu falo o primeiro Enian. E aí a galera sabe o que é Enian, porque a galera era macumba. A galera sabe que é como se chamava um homem antigamente. Só que se eu pegar e fazer com uma plateia aberta, eu falo, pô, quando criou o primeiro Enian, eu tenho que falar quando criou o primeiro homem. E aí a galera sabe o que é. A gente tem muito isso também de adequar pro público que a gente vai fazer. Pra galera ter as referências do que a gente tá falando. Porque a piada é isso, né? É comunicação. É você entender a imagem que eu quis, que eu enxerguei quando eu escrevi. Então se você não entender a referência que eu quero, você não vai rir. Você vai ficar tipo assim. E já teve alguma vez que assim, tu falou que vai muito macumbeiro assim, tu vê, pô, hoje tá a galera aí da macumba mesmo da Corimba geral. E que já aconteceu alguma coisa assim, manifestou alguma coisa, alguém chegou? Não. Mano, então, eu brinco muito com isso, por causa de risada. Tá ligado? Tipo assim, às vezes quando eu tô no show e aí, tipo, eu não tenho show de macumba, né? Mas eu tenho uma produção do show de macumba chamado Deu a Luta em Aruanda. E aí a gente tava fazendo esse show no Rio, na Tijuca. E aí uma mina deu uma gargalhada muito maneira. E eu falei, opa, chegou, hein? Se chegou, vambora, que todo mundo aqui é macumbeiro, todo mundo tá ligado no esquema, tá ligado? E aí, mas de acontecer assim, não, mas a gente zoar, tipo, é muito... A gente zoar a galera do pagode, que vai pro pagode e se recebe, que tipo, todo macumbeiro odeia isso, que a gente fala, mano, a gente não recebe assim, sério. Então, tipo assim, fica, mano, isso é só uma marmotagem, fica tranquilo. Mas a gente zoa muito, tem muito esse bagulho da referência, ser muito próximo, mas de festa não. Tipo. Levar ele lá no Fred, lá, pô, dia 11. Leva não, velho, pelo amor de Deus. Não, Fred. Pô, quando leva no Fred assim, eu fico até preocupado. Não. Porque você conhece? Não sei, não, irmão. É o convidado que teve aqui. Ele é o Terreiro do Zé, pô. Ah, maneiro, mas não, me leva assim, então, me leva assim. Não, tá maneiro, parada maneira. Não, ela falou que é pagode, mas ele é... Samba, né? Ele é samba, paradinha. Desculpa, não pode falar. São estilos musicais diferentes. Na verdade, não são estilos musicais diferentes, né? Mas a galera ele vai até me bater se eu falar pagode. Aí. Ele vai querer brigar comigo e tudo. Se eu falar pagode... Como ritmo de música diferente. Não, é samba.
É samba, lá é só samba, mas só o samba. mas o sambinha é do ácido. Eu sou muito mais do samba do que do pagode, pô. Ele é fera. Eu gosto do pagode moleque, aquele pagode Tiaguinho ali e tal, mas minha parada é mais do sambinha mesmo, o partido altozinho, pá. Me dei lá, olha o nome, Terreiro do Zé. Aí é maneiro, aí me leva, pode me levar. E já teve alguém assim, ou alguma vez de alguma piada e no final alguém foi falar com você, ou que curtiu, ou que não curtiu, pô, não? Irmão, direto. Então quando alguém chega depois do show, você não sabe se vai ser bem recebido. Hoje bem menos, mas quando eu comecei, eu acompanhava um brother chamado Douglas de Lima. Ele é um comediante evangélico. Tá, hoje o cara tá imenso, tá rodando uma turnê nos Estados Unidos, maneiro pra caraca. Mas eu abri os shows dele muitas vezes. Só que eu tenho completamente. Só que assim, eu Aqui, não um fazia. pra lá e o outro pra cá. Eu não fazia tanta piada de macumba, mas eu tenho muita piada zoando evangélico. Muita piada zoando evangélico. E tipo assim, não zoando falando mal, mas zoando coisas que eu acho engraçado. Come pra cacete. Não, irmão, não, nem só isso. Tipo assim, irmão, tem umas passagens da Bíblia que eu acho muito boas. Tipo assim, mano, vocês são evangélicos ou dos dois, não? Não, tipo assim, Jacó, ele queria uma bênção e aí o anjo apareceu, ele pediu a bênção pro anjo. O anjo falou que não ia dar, ele falou que só ia deixar o anjo passar quando ele desse a bênção. E aí Jacó saiu na porrada com o anjo. Irmão, isso é só a Bíblia. Cara, isso pra mim é muito engraçado. Tá ligado? Pensar que, tipo assim, mano, Jacó saiu no braço com um anjo. E aí, irmão, só que eu passo essas piadas no palco. Pra gente que é de fora, é ok, irmão. Pra galera que é evangélica, isso é ofensivo pra caraca. E aí já aconteceu muitas vezes, tipo assim, de eu fazer alguma piada e aí a pessoa não gostar e no final falar, pô, mas tem que parar de brincar com esse bagulho de Bíblia aí, pô. Só que, tipo assim, irmão, fala, cara, se eu fizesse uma piada zoando uma coisa, tu ia rir pra caraca, tá ligado? O seu problema é só que, assim, quanto maior é a sua distância emocional do que eu tô falando, mais engraçado é pra você, tá ligado? Porque, tipo, não te ataca em lugar nenhum. Mas se eu chegar ali e pedir uma piada numa parada que é delicado, que é importante pra você, aí o negócio já muda de cara. Aí você já fica, tipo assim... Na moral, se a pessoa tá tendo problema com o que você tá falando, sem você atingir nada, sem você encostar, eu acho que a única coisa que ela tem que fazer é procurar um psicólogo. Então, assim... Porque o problema tá dentro dela, não tá no que você tá falando. Não, e tem muito isso, tipo assim, tem muita piada que... É o que eu falo, o meu humor, ele é muito menos ofensivo. Tipo assim, mano, eu brinco muito com as coisas que são engraçadas pra gente, mas, tipo assim, eu não chego ali e falo mal, a não ser que pastor que todo mundo sabe que é bandido. Mas fora isso, eu não falo, tipo assim, mal direta. Entendeu? Tipo assim, mano, tem uns caras que você fala, mano, esse maluco aqui é metido de lavagem de dinheiro, com certeza. Entendeu? Mas eu não costumo tanto ferir diretamente alguém. Mas tem umas paradas que são muito engraçadas. Tipo, mano, evangélico só ouve música do mundo, não ouve música da igreja, tá ligado? Só ouve música da igreja, não ouve música do mundo. Tipo assim, mano, eu já me perguntei o que os caras ouvem na hora de transar, tá ligado? Irmão, tipo assim, irmão, não dá pra transar ouvindo Aline Barros, tá ligado? Não dá, irmão. Não dá, entendeu? Então, tipo assim, só que, mano, pra mim, isso é trancamento de boa pra falar. Pro cara que é evangélico, é um grande problema. Aí o cara vai falar no final, eu falo, pô, irmão, vocês têm problema mais sério, velho, pelo amor de Deus. Eu vi aquele cara, os dois malucos que falam, cadê o show? O Quesney e o Daniel, pô, são excelentes, são excelentes. Aí ele pegou um papel assim e falou assim, e a mulher fala, e eu, que encontrei meu pastor no Tinder. Fui falar com ele, ele disse que estava evangelizando. Aí ela foi, mas eu fico pensando, como é que eu vou falar pra ele que a mulher dele também tá evangelizando? Irmão, a obra do Senhor, ela tem que ser feita. A Bíblia diz que Jesus também voltar quando toda criatura souber da existência dele. Os caras estão fazendo a parte. Irmão, você tem que ter fé, pô. Tá evangelizando os dois no Tinder. Irmão, é a seara, pô, é a seara, é isso, vai fazer o quê, entendeu? Só que assim, irmão, isso pra gente que é de fora é muito engraçado, irmão. Aí o cara se sente ofendido, só que a gente fala, cara, isso não é um problema, irmão. Não tô ferindo a santidade de Deus. Eu tô te falando que o que é muito engraçado, cara. É uma área bem complicada e delicada, né? Vi vários comediantes aí levando processo. Léo Lins. Não fala logo o nome. Léo Lins que não, irmão, assim, foi processado em 8 anos. Graças a Deus, eu nunca ofendi ninguém ao ponto de me processarem, não. Mas eu tenho uma teoria que, assim, muito brevemente eu vou tomar um soco na cara no pau. Muito brevemente. Assim, e quando eu tomar, a galera vai ficar sabendo, tipo assim, não é pra ficar puto com quem deu. Provavelmente a pessoa teve os motivos dela, tá ligado? Muita pessoa tava assim, vai ficar chateada porque ela me deu um soco, mas provavelmente ela teve os motivos dela. Não, irmão, tipo assim, é porque eu tenho uma parada da minha personalidade que é muito ruim, que é tipo assim, cara, eu tô brincando contigo, tá ligado? E aí, se eu perceber que você pegou a pilha, pô, eu não paro, mano, entendeu? Entendeu? E aí, só que tipo assim, irmão, eu entendo que assim, eu tô indo pra brincadeira, né? Você tá, só que, irmão, qualquer dia eu vou pegar uma pessoa na plateia que não tá tanto pra brincadeira assim, tá ligado? Mas essa pessoa vai sair do lugar dela. Se ela tá na plateia do show de stand-up. Irmão, é o que eu espero dela, mas assim, ninguém mora na cabeça de ninguém, tá ligado? Com certeza, o babaca sai de casa todo dia. Mas você brinca com a galera assim na sua parte? Cara, o meu show ele tem muita interação, eu troco muita ideia com a plateia, então assim, o primeiro arco, quando eu entro no palco, eu faço uns 10, 15 minutos só interagindo, perguntando, conversando com a galera, perguntando de onde é e tal, como eu falo muito sobre religião,
como o começo do meu texto é muito sobre religião, eu sempre faço um prólogozinho antes pra galera se sentir mais à vontade pra se abrir, entendeu? Então assim, eu troco uma ideia, eu tenho algumas piadas no meu show que elas envolvem a pessoa que tá na plateia, tá ligado? Então assim, só que aí geralmente a gente hoje, com um pouco mais de maldade, a gente vai medindo, né? Então assim, se eu joguei uma brincadeira em um e outro e no outro, e nesse aqui pegou mais e o cara riu, ele se divertiu, esse aqui eu brinquei, ele riu, mas eu vi que ele ficou mais pra trás, eu vou brincar mais com esse daqui do que com ele lá, tá ligado? Porque pra minha cabeça foi assim, cara, você pagou pra sair de casa, então você saiu, pagou pra rir, então você tem que se divertir. Mas assim, se eu vi que você pegou uma pilha ali de uma parada que assim, eu posso ter tocado num ponto pra mim é muito ok, mas pra você é muito delicado, entendeu? Tipo assim, eu falo de abandono paternal no palco. E às vezes eu brinco com um cara que ele foi, abandonou e o cara passa. Não, irmão, tipo assim. Irmão, tipo assim, pra mim o abandono é tranquilo porque eu fui criado pelo meu padrasto. Meu padrasto me criou, que eu chamo de pai, né? Ele me criou desde que eu tenho 3 anos de idade. Então pra mim o abandono paternal foi um favor. Porque meu pai de sangue me abandonou, é um cara péssimo, não tenho contato nenhum com ele. Mas o meu padrasto foi muito meu pai, então pra mim é muito de boa. Só que, mano, às vezes tem um cara que ele foi abandonado e ele comeu o pão que o diabo amassou por causa disso. Não, tem uma muito mais delicado pra ele do que é pra mim. Então assim, se eu brincar com esse cara e eu ver... da psicóloga que veio aqui, dá pra ele. Entendeu, irmão? Vai pra você resolver o seu problema. Se eu brinquei com 2 caras por conta disso e um reagiu super bem e o outro eu vi que não, eu vou brincar com quem reagiu super bem pra todo mundo se divertir. Porque afinal de contas essa é a meta, é você pagar pra ir e rir, irmão, não é você pagar de lá precisando de mais 6 meses de terapia, entendeu? Essa é a minha meta, sempre essa. Mas isso aí deve ter um monte, imagina só, o cara ir no show de stand-up querer brigar com o cara, pô. É igual o que o cara, o Vampeta falou, pô, foi na Disney que bateu no Mickey. Então, assim, eu não concordo, eu consigo entender quem fica chateado com piada, só que eu falo isso, irmão, eu falo assim, você tem que entender que o público que pagou pra esse cara queria ver aquilo. Irmão, o público que sai de casa pra me assistir, que paga pra ir ver meu show, ele sabe que eu, em algum momento eu vou zoar evangélico. Assim como eu zoo macumbeiros, tá ligado? Assim como eu zoo a galera que é católica, assim como eu brinco com a galera que é testemunho de Jeová. Então assim, o cara ele sabe o que ele está fazendo pra pagar. O grande problema da ofensa com a piada é que geralmente ela vem da internet, que é do cara que não me conhece, é o cara que não sabe o que eu faço, vê um texto meu, vê 28 segundos de um show meu, e aí o cara se acha na razão de ir no meu direct me xingar. E eu falo tipo assim, irmão... Rola isso? Não, mas já me xingaram, mas é porque eu tenho uma piada com um católico que é pesadão, mano. Que tipo, não é pesada no nível de ofensa, é pesado porque a galera católica não lida bem com isso. Com o fato de que, mano, o catolicismo legitimou um bocado de crime que aconteceu na história, tá ligado, irmão? Tipo assim, irmão, isso não sou eu que tô falando, isso é a história, brother. Isso é a história. Tipo assim, mano, o catolicismo legitimou a escravidão, brother. Tá falando que foi. Irmão, as cruzadas saíram de Portugal pra espalhar o catolicismo, entendeu? Então, tipo assim, fala, mano, vocês legitimaram, só que eles não lidam bem com isso, na cabeça deles apagaram isso daí. Então, quando eu boto esse dedo aí na ferida, o cara vê esse corte de 30 segundos e vai lá e me fala um monte de besteira. Eu falo assim, irmão, não sou eu que tô falando. Abre qualquer livro de história, pai. Vale a história das cruzadas, história de Portugal, pra que foi. Entendeu? Pô, mano, o ouro que levaram daqui tá nas igrejas lá, pai. Assim, que ofensa é essa, brother? É só a verdade. Só que os caras não lidam bem. O cara se sente no direito de ver 28 segundos de um corte desse meu e ir lá me falar um montão. Sendo tipo assim, mano, pô, eu postei um vídeo esses dias falando de Cosme e Damião, tipo. O que é legal, eu também falo, só que, irmão, precisa ser criticado. E eu faço isso com a minha religião, não vou fazer com a tua. Entendeu? Cosme e Damião e dou um. Irmão, tipo assim, não, eu acho muito maneiro, eu não sei se vocês repararam isso, mas esse final de semana, cara, tinha muita criança na rua. Sim. Né? E tem muito tempo que eu não vejo tanta criança assim. Também tipo, antes da pandemia, esse período pandêmico e tal, depois, as crianças quase não estavam saindo. E eu fiquei, tipo, muito feliz de ver, entendeu? Muito carro dando doce. Eu acho que perdeu um pouco disso, eu acho que. A galera, eu senti que essa tradição tinha acabado um pouco. E aí, dessa vez, tinha muita criança na rua, eu achei muito legal. E aí, minha brincadeira foi falar que eu acho que São Cosme e Damião viralizaram no TikTok, tá ligado? Irmão, tipo assim, eu falo que é legal, eu falo que é maneiro. Só que, irmão, se eu falo que é ruim na minha religião, tu acha que eu não vou falar da tua, velho? Pelo amor de Deus. Tipo assim, irmão, quando eu chego lá e falo mal da minha religião, você ri pra caraca. Irmão, aprenda a brincar também, entendeu? Não. Entenda que, tipo, completamente diferente do crime, irmão. Porque assim, eu tenho o que fazer. Teve uma vez que o cara católico falou, pô, se... Eu já vi o cara falar isso. Se como é que era? Se Macumba fosse bom, Bahia e Vitória era campeão. Cara, eu acho essa piada muito boa. Mas aí sabe o que eu falei? Aí eu fui responder, pô. Eu falei, pô, mas se
time católico também, que o nome de santo fosse bom, São Paulo, São Caetano, Mano. Santos, tudo era campeão Não, todo irmão, ano, então, todo ano. Se for levar aí, essa lógica, né? Essa piada aí, o cara falava assim, se Macumba funcionasse, o campeonato baiano acabava empatado. Irmão, eu acho isso muito boa. Só que essa variação, tipo assim, fala, mano, se a igreja católica funcionasse, a Universidade Católica não perdia Libertadores, tá ligado? Irmão, só que tipo assim, o cara que ri pra caraca da piada da Macumba, acha a piada da Universidade Católica ruim, pô. Eu falei, irmão, é a mesma piada, é a mesma coisa. É só porque você tem proximidade emocional com essa piada. E é por isso que vai doer em você, cara. Só que assim. Não, isso aí eu falo também. Entendeu? Fresco. Entendeu, irmão? É uma área bem delicada que tu atua. Irmão, porque, então, tipo assim, o meu uma linha bem tênue. O meu texto, esse que eu falo que esse que funciona muito, a primeira coisa que eu falo nele é, eu falo, pô, eu gosto muito de falar sobre texto que não gera polêmica, não gera discussão. Então eu vou falar sobre religião. Mano, a galera já ri daí, tá ligado? Mas eu falo, galera, daqui pra frente vocês sabem que assim, mano, quem não quer, levanta, entendeu? Eu vou tocar no assunto, entendeu? Tipo assim, eu vou falar, pô, irmão, eu tenho uma piada que eu falo, critico a igreja evangélica por ter tentado novamente proibir o casamento homoafetivo, tá ligado? Então eu falo assim, irmão, você vai ouvir, pai, eu vou falar, assim como eu vou falar, tipo assim, que na minha religião uma galera tá marmotando, eu vou falar, irmão. Fala galera, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá assistindo a gente, compartilhando o nosso, né, nosso conteúdo. Exatamente, ativando o sininho, fazendo comentários, dando joinha, enfim. Vamos participar, pode chegar, pode fazer pedido, pode dar opinião, pode falar mal também dele, entendeu? Pedir dinheiro, só não sei se vai ter. É isso, chega junto e muito obrigado a todos que já estão compartilhando e estão dando aquela força pro canal, ok? Isso, deixa seu comentário que isso ajuda muita gente no YouTube a ter engajamento pra gente poder produzir mais vídeos pra vocês, mais conteúdos. Exatamente, pra cima. E segue, né? Ative o sininho, pediu, esqueci. Aqui vai estar aqui o nome aqui, entendeu? @no Instagram, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, e é isso. Muito obrigado por tudo. Vamos?